Como eu já falei para vocês, né, o intuito da palestra e do mini curso que a gente vai trabalhar mais um pouco hoje é falar um pouco sobre o que é modelagem 3D, ainda mais agora que a gente está numa época em que está se mostrando a importância, principalmente em questões de impressoras 3D, que pode ser utilizado, e também, ao mesmo tempo, como a utilização de gráficos 3D, tanto para filmes, como para jogos, como para até apresentações mesmo, está sendo utilizado bastante hoje, né? Bom, a princípio, eu queria mostrar para vocês o que seria esse espaço em 3D, né? Por que a gente fala 3D, 2D? A ideia que a gente mostra aqui é que a modelagem 3D ela é a construção de um desenho ou modelo de 3 dimensões através de um software, que utiliza de modelos matemáticos, né, para representação, e o resultado dessa construção é uma área tridimensional, que a gente vai falar mais à frente. Mas o que é isso que a gente pode falar de modelos matemáticos? Dentro do que a gente vê em questão matemática, existem os eixos do plano cartesiano, que seria o eixo Y e X, para um plano 2D, que seria nada mais do que dois valores que indicam um ponto e uma reta, né? O valor Y e o valor X. E dentro de uma malha em 3D, que a gente chama, existem 3 eixos, 3 dimensões, com 3 valores específicos. De certa forma, o que vai ser esses 3 valores? O Z48 e Y20 e X60, por exemplo, a união desses 3 valores vai representar o que a gente chama de vértice em 3D. Então, o vértice nada mais é do que um ponto em um espaço tridimensional que vai representar a união desses 3 valores. E dentro disso, depois a gente vai ver que o espaço 3D ele é dimensionado em vários outros termos, né? Que isso nada mais é essa representação matemática nada mais é do que a união de vários desses pontos para representar um objeto. Então, essa malha tridimensional, que é exatamente como se fosse uma malha, uma costura realmente, que a gente pode imaginar, vocês vão ver mais à frente, ela nada mais é do que a união de vários desses pontos que vão representar alguma coisa. E essa alguma coisa vai ser tratada depois nos vários softwares que a gente pode trabalhar. Mas tudo passa matematicamente de pontos representados por 3 valores que representam os eixos, que nada mais são do que as dimensões, altura, largura e comprimento. São 3 valores para cada ponto. Em 2D, né, que nem a gente viu ali no Unity semana passada, esses valores eram representados por 2. Então, em 2D, como nós temos duas dimensões, são 2 pontos, apenas altura e largura. Agora, em 3D, a gente tem comprimento, né? Então, aqui o que a gente vê na apresentação agora, por exemplo, é a malha tridimensional em um formato que não é o visualmente agradável, vamos dizer, né? Que não é o formato visual pronto, mas é um modelo matemático, talvez que a gente possa dizer que são os pontos especificados. Por exemplo, aqui, essa parte dessa cadeira que a gente vê em vermelho, aqui são 4 pontos aqui, ó, que formam esse retângulo. E da mesma forma, claro, eles não são exatamente 4 pontos, porque para a gente ter 2 lados, a gente precisa ter pelo menos um retângulo com profundidade. E essa profundidade vai ter mais outro plano aqui, que vão ter mais 4 pontos aqui em cima, mais aqui, e mais a parte de trás. Então, vai ser como se fosse um retângulo, um quadrado exprimido até ele virar um plano de certa forma, né? Quase como se fosse um plano, porque a gente vê que um tecido ele tem um nível de profundidade ali. Então, isso aqui seria matematicamente o processo dessa parte aqui. E da mesma forma, todos os outros. Aqui a gente tem vários retângulos. Essa imagem praticamente é formada só por retângulos.
Então, quando a gente vai pensar de forma a modelar tridimensionalmente, a gente tem que pensar na forma mais básica daquele objeto, ou a união de várias formas básicas daquele objeto, principalmente nesse caso aqui, ó. A gente pode ver que praticamente a gente fez pode ser feita essa cadeira aqui só com retângulos, nada. A gente só vai adicionar vários retângulos, vai adicionar nas posições certas e pronto, já está formado ali. E aqui alguns softwares que eu quero só mostrar um pouquinho para vocês, falar um pouco sobre alguns deles, que o mais que a gente vai utilizar agora, o mais popular nesse sentido, né? O Blender, que ele não sei quando ele foi criado, não sei dar informações históricas para vocês agora, mas ele é uma alternativa gratuita e open source, ou seja, muitas mãos mexem nele, e ao mesmo tempo ele é gratuito para quem quiser utilizar comercialmente. Existem algumas aplicações comerciais já conhecidas dele, né? E já é uma ferramenta bem robusta, dá para fazer muita coisa. Deixa eu ver, alguém está com o áudio ligado só, pessoal. Deixa eu encontrar aqui. É o meu mesmo. Bom, seguindo. Existem muitas aplicações comerciais, né? Depois a gente vai falar um pouco disso, utilizando o Blender. Então, ele é bem robusto por ser um software livre. Além disso, existem as outras plataformas, todas essas outras aqui, elas não são open source, nem são gratuitas para utilizar, mas elas também são bem populares dentro desse meio, né? O 3ds Max, que é da mesma desenvolvedora desse aqui acima, só que o 3ds Max, ele também é para modelagem 3D, só que ele é muito mais utilizado para desenvolvimento de peças, ambientes, o que mais veículos mesmo. Ele é muito mais utilizado para essa vertente mais estrutural, vamos dizer, da parte do 3D. Eu, inclusive, uma vez que meu curso foi visitar a RBS, eles utilizavam lá o 3ds Max, eu andei conversando com o pessoal lá dos estúdios, e eles modelavam os estúdios de lá de dentro, o que eles usavam na tela verde, né? Então, os estúdios virtuais eram modelados através do 3ds Max. Da mesma forma que várias outras coisas. Tudo que eles utilizavam em 3D lá, eles passavam para esse software. Vinhetas do Globo Esporte, coisas do tipo assim, eram passadas por ele. O de cima, que é o Maya, que também é o software da mesma empresa, da Autodesk, que, se eu não me engano, é a mesma empresa que faz que é bastante utilizado para arquitetura, né? Esqueci agora, fugiu da minha cabeça o nome do software, mas é o mais utilizado no pessoal do curso de engenharia, enfim. Autodesk. E o Cinema 4D, que os dois ambos são para a parte de animação. Ele é muito voltado para essa parte de animação, principalmente para esses filmes que a gente vai ver muito parecido com Disney, né? E efeitos especiais também. E o ZBrush, que é um software já voltado para deixa eu pegar a palavra aqui, a escultura 3D, que já é outro assunto que a gente vai falar mais à frente, que nada mais é do que a gente fazer aquele retoque final do 3D, a gente não começar a modelar pensando em cubos, mas pensando em formas geométricas, mas já modelar ele de uma forma que venha a pensar em detalhes, pensar um realismo tanto em questão orgânica, né, tanto em questão de pessoas, de animais, como também em questão estrutural. Então ele é muito utilizado para fotorrealismo, para quando é preciso fazer uma renderização, que a gente chama, que nada mais é do que a execução que é deixar aquela tarefa que a gente está realizando ali no seu formato final e fazer com que esse produto tenha mais detalhes realistas e seja mais... Da mesma forma que a gente esculpe
na vida real, né? A gente pega uma argila e vai esculpir, a gente vai fazer isso virtualmente. Só que, como a gente vai ver, ele é muito mais pesado do que se a gente for fazer uma modelagem 3D tradicional, que é o que a gente vai fazer hoje. Exige muito mais da computação. Bom, o que faz, né? O que a modelagem 3D faz? O que a gente pode fazer através dela, né? Projetos, né, que nem eu falei, com outro software ou com o próprio Blender mesmo, que é de arquitetura, peças, de veículos, tem muita coisa que pode ser feita. Simulações de física, né, utilizar o processo para verificar como que vai ficar, como que vai ser na vida real aquele produto. Animação, tanto animações realistas, como ao mesmo tempo animações já de forma mais cartoon, pode ser desenvolvida, né? Tem vários dessas próprias animações. No final, depois que eu trabalhar, vou ver se dá tempo de mostrar um pouco para vocês algumas animações que foram feitas com Blender, tem várias bem famosas até, famosas dentro do meio, né? Efeitos especiais, que é um dos temas mais utilizados, né, para filmes principalmente. Hoje a gente vê a utilização de efeitos especiais extrema em qualquer filme vai ser utilizado um efeito especial, até em séries hoje em dia que a gente vê que às vezes não necessita tanto, mas depois no final eu mostro para vocês alguns exemplos que o pessoal tem utilizado, né, o Blender nesse sentido e outros softwares, e também para jogos. O Blender não tem uma engine de jogos robusta que nem o Unity que eu mostrei para vocês. Ele não dá para realizar algumas, a gente consegue realizar alguma programação, alguma coisa, já existem alguns exemplos desenvolvidos com o Blender, mas ele não é para isso. Para isso tem outras alternativas, né? Ele é muito mais para fornecer objetos que a gente possa utilizar dentro do Unity, então a gente pode modelar aqui dentro do Blender, fazer os objetos que a gente vai usar aqui, passar depois para lá, pode fazer as animações dele aqui direto, depois passar para lá em 3D, né? Fazer os terrenos, enfim, tudo. Só não, a diferença é que a gente não tem uma engine com programação voltada de script em cima do próprio Blender, que a gente consiga criar um jogo com uma robustez que nem o Unity. Mas a gente consegue promover alternativas, promover recursos aqui dentro, né? E alguns elementos que a gente vai ver hoje, que eu queria falar só antes de mostrar para vocês, esse processo da renderização que eu falei para vocês, né, que nada mais é do que o que vai gerar no final de todo aquele projeto, se é um vídeo, se é uma imagem, se é um objeto, enfim, mas é aquilo que vai ser a união de todos os processos feitos ali dentro, né? A câmera, que a câmera nada mais é do que a visão que vai dar essa renderização, ou seja, a gente tem um espaço 3D e a gente tem um objeto que vai ser a câmera. Esse objeto, ele vai apontar para algum lugar, que nem a gente tem um próprio celular aqui, que vai apontar para alguns, e a gente deve posicionar esse objeto no espaço 3D que mais vai agradar, ou enfim, que deve ser, que vai ser mais um objeto que a gente deve posicionar ali dentro, né? Então a câmera é um dos objetos que a gente vai configurar conforme a necessidade. Luzes que a gente pode adicionar dentro do nosso ambiente. Então, um dos principais elementos que a gente vai tratar dentro da questão da renderização, quando a gente for verificar algum elemento artístico ali dentro, né, ver questão de sombras, onde é que vai pegar aquela luz, onde é que vai... A gente vai ter que verificar isso através das luzes, né, ou seja, a gente pode posicionar uma, duas, três, quantas quiserem, vou mostrar para vocês os tipos de luzes que a gente tem. Malha, né, que possuem vértices, arestas e faces. E o que são vértices, arestas e faces? As vértices, que nem eu mostrei para vocês, são os pontos que a gente pode ver, cada pontinho aqui. Deixa eu ativar o... Opa! Cada pontinho que a gente vê nessa malha é uma vértice, da mesma forma que cada pontinho que a gente vê nessa malha do golfinho aqui também é uma vértice. Arestas
elas são as linhas. Então, cada linha que a gente vê aqui é uma aresta. E o que é uma aresta, uma linha? Nada mais é do que a união de dois pontos. A distância entre dois pontos, na verdade, né? Então, a gente vai, matematicamente, a gente vai, se a gente fosse trabalhar com isso, o programa faz isso, na verdade, né? Ele calcula a distância entre esses dois pontos e diz que a distância entre esses dois pontos é essa aresta. E as faces, que as faces nada mais são do que a união entre quatro pontos, né? É a distância de quatro pontos, o diâmetro, que seria desses quatro pontos que formam um retângulo. Então, a face nada mais é do que um retângulo, que nesse caso a gente pode ver que pode ser esse aqui, esse aqui, esse aqui. Dentro da malha aqui existem vários retângulos também. Então a ideia é que existem esses três pontos e a gente vai trabalhar em cima deles. E o rigging, que vai ser algo que a gente não vai trabalhar hoje, mas só para vocês terem uma ideia do que é o esqueleto do nosso objeto. Por exemplo, se eu quero animar um objeto, eu tenho que dar um esqueleto para ele, que funciona da mesma forma que o nosso esqueleto. Se eu quero movimentar a cabeça do personagem, a mão do personagem, ele vai ter que ter um esqueleto por trás, porque senão eu não vou conseguir fazer essa movimentação natural dele. Então a ideia, por exemplo, se eu fosse trabalhar com rigging aqui no golfinho, talvez, era criar vários ossos, os esqueletos são formados por ossos, né? Que fazem essa configuração que eu consiga trabalhar ele dessa forma assim. Então vão ser vários ossos que retos, eles não são dobráveis entre si, mas um osso pode virar, né? E ao mesmo tempo que do nosso braço aqui, ao mesmo tempo que a gente vê que o nosso braço não se movimenta, não se divide entre ele, existe um osso que não se divide. Os ossos do rigging também não vão se dividir. Então a gente tem que criar um esqueleto conforme o nosso objeto 3D, conforme a gente quer que ele se movimente, né? Bom, e a última coisa que eu só quero falar para vocês é a diferença dessas técnicas, né, de modelagem poligonal e escultura 3D. Essa é uma diferença básica, né, que a gente vê nessa imagem. A modelagem poligonal, que é o que a gente faz naturalmente, ele forma ele forma essa mesh, essa costura, esse tecido por trás, que a gente consegue visualizar ele de certa forma. E já com a escultura 3D, a gente não se preocupa tanto com tecido, né? É uma das preocupações também, mas a ideia é a gente trabalhar detalhes em cima disso. Então, isso aqui é muito mais leve do que isso aqui. Essa escultura 3D, pelo nível de detalhes, ela exige um esforço computacional absurdo para poder renderizar ela. Então, quanto mais realismo que a gente pode imaginar, mais necessidade da computacional. Quanto maior a quantidade de pontos a gente poder pensar dentro de uma imagem, ou seja, de curvas, uma curva exige muito mais da computação do que uma reta. Então, a ideia é mais ou menos isso. Quanto maior o nível de curvas, maior o nível de detalhismo que a gente verificar numa imagem 3D ou um objeto 3D, maior é o que a gente vai precisar de nível de computação para renderizar aquilo ali, para manter aquele processo salvo no final. Então tá, vamos chegar da enrolação, chegar de falar, e eu vou agora fazer o download aqui do software. Eu já tenho ele baixado aqui, vamos ver se vai demorar muito para baixar. Vai. Mas eu já tenho ele baixado aqui e vou instalar aqui para a gente poder seguir. A instalação dele é bem básica, pessoal, não tem nada demais. Deixa eu ver se alguém de vocês mandou alguma mensagem aqui. Aqui, ó, a Paola falou para quem quiser verificar a função do software, é bem tranquilo ali, é só seguir o que ela falou aqui. Certo? A instalação ela é bem básica, é só next, next, não vai ter nada de diferente.
Já explicando um pouco para vocês, pessoal, estou usando mouse normal aqui, eu não estou usando nada demais. Tem muita gente que gosta de utilizar a mesa digitalizadora dentro do Blender também, para fazer alguma coisa, mas tudo pode ser feito com mouse. Claro, se vocês forem trabalhar com escultura 3D, aí já são outros 500, com a pintura de 3D, que eu vou mostrar ali para vocês também, aí já são outros 500. Aí já pode ser necessário realmente uma mesa digitalizadora. Só falando também sobre as videoaulas das falas passadas, eu deixei no YouTube, para quem não viu, depois no final, qualquer coisa, vocês me questionem que eu mando o link. E também eu quero fazer uma parte corrigindo aquela parte da animação. Eu vou fazer uma videoaula que vou lançar no YouTube lá depois, corrigindo aquela parte da animação que eu havia falhado na videoaula passada. Depois eu lanço para vocês também, para ficar melhor. Bom, dentro dessa tela principal aqui, pessoal, a gente vai ser um pouco confuso de início, mas ele vai lançar essa launch box aqui para que a gente faça alguma escolha o que a gente quer fazer, né? Então, inicialmente, a gente vai criar um novo arquivo. A gente pode modificar aqui conforme o que for, né? Se eu quero fazer uma animação 2D, uma escultura, um efeito especial, uma edição de vídeo, enfim, eu posso escolher dessa forma. Por enquanto, eu vou escolher o modo geral, né? O que seria aqui um default, um arquivo em branco comum. E a primeira experiência que a gente vai ter dentro da janela do Blender, só para ver, tá todo mundo conseguindo enxergar, tá ok a janela, né? Acho que ele tá mostrando normal. Mas enfim, a gente tem esse espaço em 3D, e se a gente usar o scroll do mouse, a gente vai poder dar zoom e verificar que a gente, por enquanto, só tem um cubo no meio de um espaço em 3D vazio 3D, né? Se a gente for voltar ao infinito, a gente consegue trabalhar dentro desse espaço. Se vocês segurarem o scroll do mouse, a gente consegue circular em volta desse objeto que a gente está selecionando. Então, segurando o scroll do mouse, a gente vai navegar nesse espaço. Se eu segurar o scroll do mouse e pressionar Shift, segurar o Shift, eu vou poder navegar nas laterais. Então, esse é mais ou menos o básico de navegação que a gente vai fazer durante toda a nossa utilização dele. Eu não me lembro o que é mais, se eu segurar Ctrl, eu posso ir e voltar, mas o scroll do mouse já me faz isso, né? Mas, de certa forma, a maior navegação que a gente vai utilizar aqui dentro vai ser dessa forma, dentro desse espaço 3D que a gente tem aqui, né? Segurando Shift, a gente desloca o olhar nas laterais, scroll do mouse indo e voltando, e só segurando o scroll do mouse eu posso verificar rotacionar em volta do meu objeto. Aqui pela direita, a gente vai ver a mesma coisa que a gente viu no Unity, que era a hierarquia, né? Aqui estão os objetos da nossa cena. Se a gente clicar aqui na câmera, a gente vai ver que ficou em laranja, ou seja, ficou selecionado aquele objeto lá na minha esquerda, ó. Aquela ali é a minha câmera. Para eu ver aquela câmera que vai me dar o meu render final. Ou seja, se eu estou fazendo um vídeo, aquele vídeo vai ser visto na visão daquela câmera, não na visão do que eu estou trabalhando aqui. Se eu vou fazer uma imagem, aquela imagem no final vai ser renderizada na visão daquela câmera. Então, para eu ver o que aquela câmera está mostrando, eu vou clicar nesse ícone de vídeo aqui, ó. Ou eu vou apertar o numpad no 0. Clicando aqui, ele já vai mostrar o que está sendo mostrado na minha câmera, na visão da câmera. Eu posso sair só segurando o ícone do meio e rotacionando.
segurando o scroll do meio e rotacionando, eu saio dessa visão. Então, se eu quiser ver o que está mostrando na câmera no final, né, eu só clico ali e volto. Scroll do meio, saio de novo. E aqui uma luz também, que mais à frente a gente vai ver. Mas aqui são os elementos que a gente tem dentro da nossa cena. E essa cena aqui, no fim, pode ter mais cubos, mais elementos 3D, mais luzes, mais câmeras, enfim, uma de cada ângulo. Mas a ideia é que o controle dessa cena é feito ali. Da mesma forma que no Unity também os elementos têm as propriedades. Quando eu quero ver a propriedade de um elemento aqui dentro, eu clico nele e abaixo vai aparecer. E aqui existem várias opções dessas propriedades. Isso aqui é uma das coisas que eu me perdi agora, quando eu estava voltando a mexer no software, porque na versão que eu usava anteriormente, ela era bem diferente. Esse menu lateral tá muito mais fácil de usar agora, falar para vocês, tá bem mais intuitivo, mas anteriormente não era. Diga. Tem aquele negocinho ali, como é que retira ele? Essa Qual coisinha negócio? aqui. Esse coisinho aqui, não sei como é que é o nome disso, acho que é a luz. Tem como retirar? Coloquei, agora não consigo tirar, mas... Cadê? O que tu clicou nele? Tenta clicar fora, clica em um ambiente fora dele. Tá, calma aí. Assim? Tá, agora sim. Isso. Certo. Aí vai ficar assim. Ó. Tá, agora... Beleza. Tá, beleza, então. Só para mostrar para vocês, então, pessoal, é mais ou menos isso, ó. Se a gente seleciona aqui, ó, a gente pode selecionar tanto pela lateral aqui, como pelo próprio objeto. Então, se eu cliquei ali na luz, vai ficar a luz aqui embaixo. Para mim selecionar outro, eu posso selecionar por aqui, ou eu posso clicar fora. Clicando fora, eu já não seleciono nada. O que eu digo clicar fora é clicar em um espaço vazio, né? Que a gente tem um espaço 3D vazio aqui. O que são essas linhas aqui, né, pessoal? Essas linhas vermelha, verde, são o que representam os eixos. Um eixo, na verdade, é o de comprimento e outro de largura do espaço 3D. Então, se a gente selecionar o cubo, ele vai ter uma localização. Aqui no canto, né, eu vou mostrar para você só como exemplo de como a gente pode modificar essa localização aqui, ó, mas normalmente não é assim que a gente faz. Claro, se eu quero trabalhar com um nível de precisão que vai me exigir isso numa questão arquitetônica, enfim, de arquitetura de peças, aí é melhor que eu faça por aqui. Por exemplo, ó, o M aqui, que significa metros, pensando em uma escala de metros, né, ou milímetros, enfim, sei lá, em uma escala específica, eu posso configurar um metro para a direita, 1 metro para 1 metro de largura, 1 metro de comprimento da localização dele, né? E aqui ele ficaria no localização 0 em relação à profundidade. 1 metro de altura, largura, comprimento, altura e profundidade. Então, 1 metro de altura, 1 metro de comprimento e 0 em profundidade, aqui, de localização. E de rotação e de tamanho. Então, aqui, em vez de 1, eu posso colocar 2. Vocês veem que o objeto já vai se deformando. Tudo isso pode ser feito de forma sem muita precisão, né? Tá. Como que a gente vai trabalhar com esse objeto? Dentro dessa parte, dessa etapa que a gente tem aqui, a gente está no que a gente configura janela de layout, né? Isso aqui também é uma novidade dentro dessa versão. Dentro dessa janela de layout, a gente vai editar essas configurações, editar o formato do objeto, como é que ele vai ser em princípio.
Mais à frente que a gente pode ir passando para outras janelas para fazer outras coisas, né? Renderização, parte final, a janela de animação, a janela de escultura. Então, cada uma dessas janelas, vocês podem ver que leva para um ambiente diferente da gente trabalhar. Mas nada impede que a gente volte para outra. Só que é uma coisa bem interessante, eles fizeram novidade agora, porque antes a gente precisava estar transformando toda hora nosso ambiente conforme a necessidade. Então agora, se eu quero modelar esse objeto, eu não preciso estar acessando outras configurações. Eu vou em Modeling aqui, e aqui eu já tenho as ferramentas que eu vou precisar para modelar. Mas, de qualquer forma, que a gente pode ver, o que a gente vai fazer? Dentro dessa janela de layout, a gente vai modelar a cena, colocar o ambiente ali, adicionar os objetos, e se a gente quer modelar um objeto específico, a gente vai aqui em Modeling, certo? Ok, então eu peço que todo mundo clique aqui em Modeling para a gente seguir a nossa vida aqui dentro. Quando eu falei, podem ir falando pelo chat que eu vejo aqui. Aonde, diz Uriel? Aqui, ó, dentro do Blender, no software, lá em cima, na parte de cima, vai ter essas janelas. É a segunda janela. A primeira é Layout e a segunda é Modeling. Não sei se em português deve ser modelagem, se está em português de vocês. Mas é a segunda. Não tem nada demais. E aí já vai partir para o nosso cubo aqui, para a gente poder trabalhar em cima dele. O que eu vou dizer que é mais fácil para nós agora, por exemplo, é editar em cima dele, trabalhar com algum objeto pronto que a gente possa fazer alguma coisa direto dele, que a gente não vá partir de um cubo. A gente pode partir de um outro objeto. Então, quando a gente vai modelar alguma coisa que a gente tem na nossa cabeça, a gente tem que primeiro verificar qual que é a peça geométrica que chega mais perto daquele objeto. Para a aula de hoje eu pensei numa caneca, que pode ser uma coisa simples da gente modelar. Então, primeiro, eu vou deletar esse cubo, seleciono ali, botão direito, deixa eu ver, antigamente era mais fácil, delete, que eu vou estar deletando. E agora, para criar um novo objeto, ó, lembrem que eu estou nessa aba de Modeling aqui em cima, ó, não na de Layout. Mas da mesma forma, pode ser feito dos dois modos, né? Deixa eu ver. Podem ir falando qualquer coisa no chat que vai aparecer o barulho aqui, eu vejo. Vou até aumentar meu som. Eu vou clicar em Edge aqui, Mesh. Mesh, na verdade, é uma tecido, né? O tecido em 3D. E aqui eu vou criar um cilindro. Vocês podem ver que é o mais próximo de uma caneca que a gente pode ter, né? Então aqui tem vários, tem uma esfera, tem um círculo, um cubo, o plano, que na verdade seria só as 4 dimensões, né? Só as quatro vértices. Um cone, enfim, daqui a gente vai poder partir e criar um novo objeto. Ou adicionando vários, né? Então eu vou criar um cilindro. E vocês podem perceber que quando eu criei, vai aparecer aqui embaixo, Add Cylinder, né? Clicando aqui em Add Cylinder, eu vou poder selecionar como é que eu quero que seja esse cilindro, ó. Por enquanto ele quer um cilindro de 32 vértices. Mas eu vou diminuir, ó. A gente pode ir diminuindo aqui, aumentando conforme a necessidade. Por enquanto, vou colocar um cilindro de 12. Vocês podem só clicar e escrever 12 ou segurar aqui, ó, segurar com o botão esquerdo do mouse e movimentar para a esquerda e para a direita, né? Eu, por enquanto, coloquei 12. Com isso, eu vou ter um cilindro mais ou menos assim, ó. Mas, para mim editar esse objeto, eu vou ter que apertar a tecla Tab, ou eu vou selecionar aqui no canto esquerdo, onde diz Object Mode,
eu vou selecionar Edit Mode. Dentro dessa parte de Edit Mode, a gente consegue visualizar os vértices aqui, né? Então, com essa visualização aqui, a gente vai poder editar esse objeto. A gente vai usar muito Ctrl Z nesse momento aqui, que é o voltar, né? Então, só para vocês já terem uma ideia, cada vértice, assim, se eu quero movimentar ele, olha só, hoje não tá tão fácil. Antigamente, a gente só segurava, clicava e estragava tudo que a gente estava fazendo, porque era muito fácil estragar um objeto. Hoje não tá tão fácil movimentar. Mas o que a gente vai precisar fazer para movimentar? A gente vai clicar nesse elemento aqui na nossa esquerda, que é o Move, e selecionar um objeto, e aí vai aparecer para nós essas 3 coordenadas, que são os eixos, né? Da mesma forma, você usa a mesma palavra que a gente viu no Unity semana passada, o axis, que são os eixos. Esses eixos a gente pode usar para movimentar cada vértice. Ou seja, se eu quero que essa vértice vá mais para o lado esquerdo, eu seguro no eixo vermelho e movimento. Vocês podem ver que eu só vou conseguir movimentar nessa linha que ele criou ali, né? Então, é muito controlado. Eu vou dar um Ctrl Z, porque por enquanto eu não quero nada. Eu só estou mostrando exemplo para vocês. Mas não existe... Como um espaço 3D ele é difícil da gente visualizar em âmbito geral, às vezes eu posso verificar que eu estou movimentando para um eixo, num eixo tá bonito, mas eu viro para o outro e tá deformado. Porque aparentemente, na minha visão bidimensional, tá legal, mas eu não tenho a ampla visão de todo aquele contexto. Por isso que aqui eu controlo. É muito melhor eu controlar assim do que movimentando livremente. Tem uma tecla para movimentar livremente, que é o G. Se eu clico nele e aperto o G, eu posso movimentar do jeito que eu quero, mas vocês veem como isso, ó, pode parecer bonito assim, talvez, mas se eu girar, ele não tá bem assim. Ele não tá daquela forma que parece visualmente, né? Por isso que a gente controla através desses eixos. E para ativar é só clicar nesse ícone aqui na minha esquerda. Tá, certo. Mas como é que eu vou fazer uma caneca a partir disso? A ideia é que a gente tem várias outras ferramentas também, né? Para a gente modelar uma malha, a gente tem que pensar como é que é Eu vou pegar só uma imagem aqui para... Eu não pensei nisso aqui, vou mostrar para vocês, mas uma caneca... ela vai ter... Se a gente parar para pensar, ele vai ter essa alça, e essa alça vai ter que partir de algum ponto. Vai ter que partir de qualquer lado. Isso aqui não fica muito a questão de qual lado que a gente vai selecionar. Mas, aqui, eu havia esquecido para mostrar para vocês, aqui a gente vai, aqui em cima, no canto esquerdo, a gente vai poder selecionar as faces. Selecionar o que a gente vai selecionar do objeto, né? Se são vértices, se são linhas ou se são as faces. Selecionando vértice é nesse primeiro aqui. Selecionando faces é nesse último e selecionando linhas aqui. Então a gente pode movimentar conforme que a gente está selecionando ali em cima. Ó, fica muito mais fácil de trabalhar, por exemplo, se eu quero mexer só isso aqui, só uma face dessa aqui, eu vou lá e seleciono por faces, né? Fica muito mais tranquilo de trabalhar. Beleza. O que a gente vai fazer agora, a gente vai realizar cortes. Esses cortes vão dar vão criar novas vértices na nossa malha e vão deixar mais fáceis de controlar. Porque eu preciso de um buraco que vá sair
a alça da caneca ali, né? Então, eu vou apertar Ctrl R. Deixa eu ver se tem alguma extrude, não. Não lembro se tem alguma, mas eu vou pelo atalho, pessoal. Ctrl R e vai aparecer esse círculo amarelo. Eu vou rodar minha roda do mouse para cima, mais ou menos 3 vezes, 4 vezes, aqui eu não sei quantas vezes eu apertei, eu levantei, mas que vai dividir essa minha lateral em 5 regiões, 2, 3, 4, 5, isso, em 5 regiões. Aí eu clico com o botão esquerdo para selecionar, e agora eu posso movimentar esse meu corte. Eu vou deixar bem centralizado também para poder ficar mais ou menos certo, né? Então tá, aqui nós temos agora um objeto com esse nível de cortes aqui que a gente consegue trabalhar melhor. O que é preciso, pelo menos agora, talvez, para realizar essa caneca? Eu vou selecionar duas faces aqui. Seleciono uma onde vai ser a primeira parte da alça e outra mais abaixo, com um intervalo, que vai ser a segunda. Segurando Shift e botão esquerdo, eu posso selecionar. Pode ser em qualquer parte aqui depois, a gente analisa isso aqui melhor, mas por enquanto vai ser dessa forma. Vamos selecionando qualquer coisa numa das linhas, só para não ficar tão longe do que a gente vai fazer. Mas aí eu vou clicar com o botão direito e eu vou em Inset Faces. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar essa minha face que eu tenho e vai diminuir um pouco mais, sem fugir dessa linha, dessa face. Ele vai adicionar uma face dentro da face, mais ou menos isso. Então, clicando em Set Faces, eu posso aumentar e diminuir aqui. Então, com o movimento do mouse, tem que cuidar para não ficar assim, porque assim eu vou deformar minha malha. Então, vamos deixar assim. Esse aqui é como se fosse um número negativo, né? Ele está indo para trás. Diminuo, mais ou menos, ao chegar dessa forma. Chegando aqui, eu clico com o botão esquerdo, certo? Com isso, eu tenho mais ou menos ali o que ele vai ser a mesh aqui que a gente vai utilizar, né? Quando eu falo mesh, eu quero dizer a malha. Tá. Seguindo a linha aqui, pessoal, qualquer ação que eu fizer, eu posso cancelar com o botão direito. Então, agora o que a gente vai fazer é apertar o botão S, o atalho S, que é o atalho para scale, para aumentar de tamanho. Ó, ele vai aumentar e vai diminuir. Só que eu não quero que seja dessa forma. Cliquem com o botão direito, cancela. E vai ser o SX. O SX, ele vai aumentar e diminuir só no eixo X. O que eu vou fazer aqui? Um pouco. Eu vou diminuir um pouco até ele ficar quadrado. Ele vai ficar um pouco deformado por causa que ele está um pouco longe da reta. Da mesma forma, eu posso rotacionar isso aqui, RX ou RZ, deixa eu ver, a gente vai testando, eixo X, Y, Z. Então, eu quero rotacionar e eu quero rotacionar que ele faça isso aqui, ó. Eu vi que é no RZ. Ó, RZ aqui. Podia ser no RY, podia ser no RX ou no RZ. São os atalhos. Apertei R e depois o Z. E aí ele vai fazer dessa forma. Tanto o S depois o Z, que vai fazer dessa mesma forma. G e Z, ele vai movimentar só pela lateral. Então, esses atalhos a gente tem que ir pegando de certa forma. Mas é bem simples de decorar. A gente sabe que o S movimenta a escala, scale, né, em inglês.
R, rotacionar, e o eixo XYZ, e o G, eu não sei por que diabos eles colocaram G, movimentação, não achei ainda até agora a palavra que vem desse atalho, mas a movimentação é pelo G. Botão direito, cancela. Certo? Com isso, agora a gente vai, com essa face selecionada aqui, né, a gente vai usar outra ferramenta, né, outro princípio, que é o Extrude, que vai ser pela tecla E. O Extrude vem de extrusão. Ele vai criar um objeto a partir daquela seleção. Ele vai criar uma nova linha de vértices a partir daquela seleção. A gente tem que ter muito cuidado no Extrude, porque às vezes a gente aperta E sem querer e fica ali aquela extrusão. Então, muitas vezes a gente vai ter uma face com uma outra face em cima dela, com um ponto duplicado, que a gente diz, né? Que acaba atrapalhando depois quando a gente for seguir o nosso objeto. Ele fica... A gente vai ver mais alguns elementos à frente. Mas a extrusão, se a gente aperta E, ela pode ser tanto para dentro como para fora, né? Então a gente vê aqui que a gente pode criar um buraco. Ó, eu cliquei com o botão direito, eu cancelei, mas eu posso movimentar para dentro e para fora. Ela pode criar um buraco. Se eu puxar o meu vértice, minha face sem exclusão, sem a extrusão, ela vai puxar as outras vértices ligadas a ela, né? Então ela vai ficar dessa forma, mas se eu puxar com a extrusão, apertando o E, ela vai criar uma nova a partir dali. Então a ideia é apertar o E, puxar um pouquinho, soltar, e a gente vai ter mais esse espaço, né? Eu acho que agora, pessoal, vou dando uma adiantada, vamos falar um pouco mais, vão indo um pouco mais rápido, talvez, mas qualquer coisa vocês falem no chat. Eu vou fazer mais uma extrusão aqui, ó. E mais uma coisa que a gente vai poder fazer agora para a gente realizar essa ligação aqui abaixo, por exemplo, o que eu vou fazer por enquanto vai ser ligar essas duas abaixo. Deixa eu ver se de uma forma funciona. Não, não funciona assim. O que a gente vai precisar agora? Eu vou deletar essas duas faces aqui, ó. Segurei Shift das duas, apertei o Delete e selecionei faces. Tem que ter muito cuidado nessa parte, porque se eu seleciono vértices, ele pode adicionar outras. Vocês veem que ficou um buraco. E agora a gente vai criar uma malha. Vai criar a nossa malha em cima deles. Eu vou selecionar os pontos novamente, né, as nossas vértices. Selecionei um, Shift seleciono o outro, Shift seleciono o outro, Shift seleciono o outro, para a gente selecionar 4 pontos, e a gente vai apertar o botão F. O F vai criar uma nova face a partir da seleção de 4 pontos. Apertei F, criou a face. Seleciono aqui, 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 F, criou a face. Aqui, 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 F, aqui, 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 F, certo? E eu vou apertar um Ctrl R e vou criar um novo corte aqui. Criando esse corte, depois a gente pode controlar melhor o objeto quando a gente for fazer ele ficar mais real, né? A ideia, por enquanto, não tem nada a ver com uma caneca, ela é toda quadrada, mas através de uns elementos mais fáceis de modelar, a gente vai ver mais à frente. Por que a gente está fazendo, por enquanto, todo quadradão? Bom, seguindo a linha aqui, eu vou criar um buraco para ela. Então, da mesma forma que eu fiz antes, eu vou selecionar todas essas vértices. Eu tenho que tomar cuidado, ó. Por exemplo, agora eu fui selecionar aquela ali, eu selecionei aquela lá embaixo. Se eu for fazer alguma coisa aqui agora, ela vai seguir selecionada.
Então, eu tenho que segurar o Shift, manter o Shift segurado e clicar com a esquerda de novo dela para tirar a seleção. Selecionei essa face aqui em cima, ó. Vocês podem ver que ela está toda laranja, quer dizer que eu selecionei a face completa. Eu vou apertar o E para extrudir, para criar essa extrusão, mas eu não quero movimentar ela por enquanto. Botão direito, S, diminui um pouco, movimento para cá, e o E de novo, e aí, botão direito de novo, posso baixar por aqui, tem que cuidar para ele não passar, né? Então, todo esse cuidado em 3D a gente tem que estar tendo, ó. Por exemplo, aqui eu posso movimentar ele mais ou menos assim, ó. Para mim tá normal. Mais ou menos assim, e para mim tá normal. Mas se eu ver embaixo, ele passou. A ideia é que ele não passe, ele fica um pouco mais acima. Então, acho que aqui ele deve estar ok. Certo? Então, a gente vai ter mais ou menos isso aqui. Se eu pressionar Tab, a gente vai entrar no menu de objetos. E no objeto, eu não consigo mexer na vértice, eu consigo só movimentar ele, né? Então, Tab, modo de edição, Tab de novo, objetos. Pode ser um pouco complicado vocês pegarem isso aqui, pessoal, dentro desse tempo que a gente tem aqui, mas é que é muita coisa para a gente aprendendo. Depois eu vou deixar a videoaula online, quem quiser depois pode dar uma aprofundada melhor. Mas certo, seguindo essa linha, a gente vai agora aplicar alguma coisa que faça ela se tornar mais redonda. Por que eu fiz ela toda quadradona? Que nem eu expliquei no início, computacionalmente, o quadrado é o simples, né? Ele é um nível computacional mais fácil do computador, ele não usa tantos recursos computacionais, porque são poucas vértices. A gente fez essa caneca aqui no modo que a gente chama de low poly, de poucos polígonos, que são poucas vértices. A ideia para a gente agora é dar uma arredondada nela. Então, para isso, a gente vai adicionar uma propriedade. Deixa eu ver qual botão que é aqui. Eu acho que é aqui, ó. Nessa chave de fenda. Não, isso aqui é uma chave. Essa chave de alguma coisa aqui. Chave de rosca, não sei. Enfim. Aqui nessa chave, você selecionando o objeto, né? Selecionando aqui, clicando na chave, a gente vai em Add Modifier. E aqui a gente vai ter uma lista de vários modificadores que a gente pode fazer. É muita coisa aqui mesmo. Até esse processo que eu fiz para vocês, tem algumas coisas que a gente podia fazer simplificando usando modificadores. Mas eu já queria mostrar um pouco mais ou menos da ideia de como que a gente vai trabalhar ali dentro, para vocês não se perderem tanto também. E o modificador que a gente vai usar aqui vai ser o Subdivision Surface. Vocês veem que o símbolo dele é um quadrado com um círculo dentro, porque é mais ou menos o que ele quer dizer. Ele vai diminuir, ele vai, que nem aqui, ó, split faces into smaller parts. Então ele vai pegar as faces e vai diminuir elas, cada vez tentando arredondar mais. Então ele vai pegar um quadrado e vai arredondando mais até ele se tornar um círculo, talvez, vamos dizer. Um cubo e vai arredondando até ele se tornar um círculo. Então, clicando nele, vocês já veem que ele deu uma arredondada, né? E vai aparecer do lado esse modificador. Vocês não devem clicar em Apply. Não cliquem. Porque senão ele vai adicionar aquele objeto, essas propriedades, a gente não vai conseguir configurar mais. Mas a ideia é a gente manter ele aqui dentro de propriedades. E eu posso aumentar aqui o meu viewport para ele chegar mais próximo do que eu quero. Então, vamos deixar o viewport em 3 aqui, o render em 3 também, que ele vai ficando cada vez mais redondo. Mas certo, se a gente poder verificar, né, a gente vai ver, eu vou apertar Tab, vocês veem que no Tab ele continua com
com a mesma forma que a gente estava vendo antes. É muito mais fácil de trabalhar assim, porque ele não fica tão complexo. Vocês vão ver agora que ele vai ser mais tranquilo. E da mesma forma que se eu aplico apply aqui, ele vai tornar todas essas vértices editáveis da forma que elas estão. Então isso vai ficar mais complexo de trabalhar. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Até um medo agora de clicar, não lembro se eu clico ou volto, ele vai... Mas a ideia é que... Deixa eu ver se o que alguém falou. Emitir. Uriel Move. Continuou meu quadrado, não consegui apagar, pode voltar. Ah, clica com o botão direito aqui no canto dele, Uriel. E vai em delete, lá em cima. Qualquer coisa, se depois tu tenta de novo pelo vídeo, pode ser mais fácil. Agora já a gente está meio longe para voltar. Mas, bom, vamos seguindo a linha aqui. Tá. O que a gente vai seguir fazendo agora é a gente vai trabalhar alguns cortes para fazer com que esses objetos não fiquem tão estranhos. Por exemplo, se eu verificar essa parte de cima da caneca, ela está redonda demais. Eu quero que ela fique um pouco mais quadrada. Então, eu vou manter o meu cursor posicionado entre algum desses pontos aqui. Eu vou apertar Ctrl R. Ó, eu vou clicar nesse corte e eu vou movimentar ele para cima. Vocês veem, ó, que ela tá um pouco mais quadrada em cima, né? Ela não tá tão... E a mesma coisa embaixo, ó. Vocês podem ver ali, se eu quero deixar ela mais próxima, quanto mais próximo da linha, mais ela vai ficar, mais vai se aproximar, né? E aqui, da mesma forma, eu vou configurando, usando o Shift, eu vou mexendo vértice por vértice, até alcançar mais ou menos o meu resultado que eu espero. Então, eu seleciono esses dois, posso puxar um pouquinho para trás, seleciono esse aqui, posso puxar, eu posso fazer mais alguns cortes. Então, a ideia é deixar ele de forma mais orgânica aqui, ó. Eu posso puxar esse corte aqui para dentro, esse outro aqui para fora. E vocês veem, ó, que ao mesmo tempo o ambiente 3D é um pouco complexo da gente visualizar, porque a gente arruma de um lado e desconstrói do outro. Aqui mesmo, eu posso criar mais um corte, ó, entre esse espaço, para ele não ficar tão... com S eu posso aumentar, então todas essas configuraçõezinhas a gente pode ir fazendo, para ele não ficar tão próximo aqui, ó. Se eu selecionar 4 desses e diminuir, usando o S eu posso diminuir, então vocês veem como fica mais orgânico a gente trabalhar com o objeto já em um formato mais redondo, vamos dizer. Não ficou o que a gente pode chamar de perfeição. Mas assim, ó, a gente verificou... Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para dentro, que ele... Acredito que não vai ficar tanto assim. A ideia é que vocês não ficar fazerem igual, né, pessoal? A gente vê que nem o que eu estou modelando aqui está num estado muito perfeito. Mas, claro, eu não estou seguindo nenhum protótipo de modelagem e também nunca fiz nada muito profissional nesse sentido. Só quero mostrar para vocês um pouco do que a gente consegue fazer. E aqui dentro também, ó,
Bom, vamos deixar aqui dentro para mais adiante, porque vai ficar mais complexo. O que a gente pode fazer para suavizar essa visualização que a gente vê aqui, a gente vê várias linhas cortando, é usar um novo tipo de sombreamento, um novo tipo de shade, que a gente chama aqui dentro, né? De visualização, suaviza a visualização. Como é que eu faço isso? É bem simples, clicando com o botão direito e clicando em Shade Smooth. Clicando em Shade Smooth, a gente vê que fica muito mais suave a visualização. Para alguns objetos não é tão interessante, mas para um objeto polido, né, de certa forma, redondo, ele fica melhor assim. Certo? Bom, agora que a gente já tem um objeto relativamente modelado, a outra coisa que a gente pode fazer, pessoal, é adicionar um outro modificador. Clicando aqui em Add Modifier, eu posso adicionar um modificador que é o Simple Deform. Adicionando ele, eu já vou ter deformado a caneca, já vou ter estragado o que eu fiz aqui. Mas a gente mexendo em algumas configurações aqui, ele faz com que eu possa aumentar e diminuir o tamanho de algumas partes, né? Eu vou clicar em Taper aqui, que faz com que um eixo fique grande e outro eixo fique menor. E eu vou mudar o eixo que eu quero. Vou dizer aqui o eixo Z. Vocês veem que ele fica maior em cima e menor embaixo. E aqui eu posso diminuir o fator de deformação até fazer uma caneca um pouquinho diferente. Apertando S, Z, eu posso aumentar e diminuir um pouco o tamanho dela. E aqui dentro desse ambiente a gente pode fazer isso aqui. Se eu quiser aumentar mais esse fator de deformação, aqui ele já modifica ali o que a gente está realizando. Olha só, dá para... O ideal é sempre a gente verificar de todos os lados como é que está ficando, porque senão a gente pode estar achando lindo de um lado e do outro não tá. Tab, Object Mode e Tab de novo Edit Mode. Certo. Saindo um pouco desse modo de edição, pessoal, a gente vai entrar no modo de renderização. Vai se alongar um pouco a palestra, eu acho que até às 8h30, só para a gente poder mostrar também esse contexto de renderização que é interessante para vocês. Então eu vou movimentar, ó, cliquei em Move, no modo de objeto, né, apertei Tab, vou puxar um pouquinho para cima a minha caneca, para ela ficar acima da linha dessa linha aqui, né. Movimentei aqui, fiz essa movimentação, e agora eu vou clicar em Add, Mesh e Plane. Eu adicionei um plano abaixo da minha caneca. Eu quero que esse plano represente uma mesa, enfim, alguma coisa. E aqui vai ser mostrada a sombra dela. S, aumento o tamanho dele e puxo conforme eu quero necessidade. Adicionar ela um pouco mais abaixo. Certo. E aonde que eu vou ver isso agora? Por enquanto a gente está simplesmente com objetos vazios em questão de sombra, luz. Eu vou clicar aqui em Shading. E em Shading eu já vou ter aqui o meu modo de visualização da cena. Mas tá tudo muito... as luzes elas estão muito claras. A gente pode ver que não existe muita sombra, não existe muito dessa configuração. E por enquanto não existem materiais, nada também. A gente vai adicionar isso aqui agora. Mas só para a gente poder entender um pouco de como funciona a luz, eu vou clicar na luz, né, em Light aqui. Vocês podem selecionar ela tanto com o objeto aqui ou como no canto direito. E dentro de propriedades dela, eu vou ter aqui Color, Surface, Strength, força. Então,
E aqui, onde é que a gente muda a forma da luz? Que agora eu me perdi. Aqui, tá. É aqui embaixo, ó, pessoal. Eu estava vendo as propriedades erradas. Selecionando a luz, eu vou clicar nesse ícone que tem uma lâmpada aqui embaixo. E aqui eu vou poder configurar ela. A luz, ela tem 4 tipos. Se a gente clicar em qualquer um desses aqui, a gente já vai ver a diferença, ó. Não, ele não está mostrando. Ele está em Object Mode aqui agora. Vamos fazer assim, pessoal. A gente vai clicar nesse... Eu só sei o atalho. Vamos pelo atalho, então. A gente vai apertar Z. No Z, a gente vai ter vários tipos de modo de shade, vários tipos de modo de iluminação. Vai ter o Rendered, o Wireframe, o Material Preview e o Solid. Por enquanto, a gente está só de forma que a luz não está interferindo. Em Rendered, a gente vai ver como a luz está interferindo na cena. Em Wireframe, a gente vai ver a malha do nosso objeto. Então, a ideia é, por enquanto, a gente usar em Rendered, que a gente vai ver como a luz vai influenciar. Tá, então, como a gente vê isso? Z. Não achei um clique aqui, mas eu sei pelo atalho. Z, Render. No modo de renderização, vocês já vão ver aqui, ó, que eu selecionei Spot, mas eu posso escolher a luz como um ponto, como o sol, que vai iluminar toda a região, como uma área, como se fosse um refletor, né? E uma luz em área, que essa aqui eu já não sei tanta diferença. Eu acho que ela vai pegar esses dois pontos. Eu me lembro de ter visto isso aqui antes, eu acho que é novidade. Mas, por enquanto, vamos fazer em spot para ficar mais simples da gente verificar. E vocês já podem analisar aqui, ó, que existe essa sombra. Eu posso mudar a cor da minha luz, eu quero que a minha luz seja vermelha, que dessa minha cena verde, enfim, ela vai modificar. Eu posso duplicar a minha luz, clico na luz, seguro, aperto Shift D, eu crio uma outra. Então eu posso colocar uma outra luz aqui, rotacionar, apertando R, RZ, rotaciono de volta, G, movimento, movimentar para um lugar mais acima. Então, digamos, essa luz eu quero que passe uma cor vermelha e essa outra uma cor verde. A gente pode trabalhar nesse contraste de luz, vocês veem como ela já interage com o nosso objeto. Então, a renderização ela é feita mais ou menos dessa forma, né? E com isso, a gente pode modificar o material do nosso objeto agora, que é um dos assuntos mais interessantes, vamos dizer, nessa questão da renderização, porque a gente pode dizer se um objeto é transparente, se um objeto, quanto de brilho ele vai emitir, quanto de luz ele vai refletir, se é um espelho, enfim, uma coisa do tipo. E é nesse conceito, até depois eu vou mostrar para vocês a engine. A gente usa 2 engines, uma para materiais mais realistas, que usa muito do processamento, que ele traz o Ray Tracing, né, que a gente vê hoje nos jogos, e a outra que é mais usada para jogos e para objetos de jogos, enfim, que não é tão realista, mas usa menos da computação. Mas, bom, seguindo a enrolação, a gente vai selecionar a nossa caneca aqui e vai aqui embaixo, ó, ali embaixo onde estava o negócio da lâmpada, vai ter material properties. E aqui a gente vai clicar em New. Eu vou adicionar um novo material a essa caneca. Vocês veem que abaixo já apareceu aqui um node. Isso aqui a gente não vai entrar porque já é um pouco mais complexo. Mas aqui a gente vai ter o material 001. A gente diz que a caneca faz parte desse material. E a gente vai escolher uma cor para ele. Posso escolher aqui que a caneca vai ser... Ah, não adicionei a caneca. Desculpa, adicionei ao fundo. Aqui, selecionei a caneca. New.
que a caneca vai ser um pouco mais cinza, vamos dizer assim, ó. E aqui a gente vai selecionar a surface. É aqui que a brincadeira começa. A surface vai ser a propriedade que ela vai ter. Então aqui, por exemplo, ela vai ser transparente, que não parece tanto, né? Mas ela vai ter uma propriedade toon, que ela vai ser mais desenho animado, alguma coisa do tipo. Se a gente subir mais em cima, ó, deixando o mouse aqui naquela setinha, ele sobe. Gloss, que aqui é um material que seria como se fosse um plástico, né? Aqui eu posso selecionar translúcido. Então, existem várias propriedades que a gente pode modificar aqui. Mas a ideia que a gente vai usar nessa aqui, ó, subir um pouco mais, é usar um material diffuse. Que o diffuse, ele é um material que ele não é tão... Ele é um material que não difunde tanto, que não reflete tanto o ambiente, que nem um vidro, alguma coisa do tipo. Ele é como se fosse um material de uma caneca. E aqui a gente vai configurar, por exemplo, a reflexão deles. Quanto maior aqui, menos ele vai refletir. E aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa. Mas se vocês quiserem, pode adicionar gloss na caneca para ela ficar um pouco mais brilhante, que nem plástico. Ou podem adicionar... podem ir testando. Aqui, na verdade, é uma questão de teste. Emissão, não. Na verdade, a emissão aqui a gente vai usar quando a gente quer que ele emita luz. Então, se eu quero fazer uma lâmpada, eu vou clicar em Emission e ela vai emitir uma luz. A ideia é a gente testando alguns, mas Glass, se ela for de vidro, ela precisa de alguma configuração um pouco mais interessante. Ela não funciona muito bem sem a gente configurar bem o objeto. Até porque aqui é só um exemplo, né, de configuração. Mas a ideia a gente pode ir testando, mas por enquanto vamos colocar como diffuse e a gente pode selecionar uma cor para ela. Vamos deixar meio assim, meio branco, meio cinza. Que ela vai ficar mais ou menos da cor adaptada como está no ambiente, né? Mas se eu dissesse um verde, ela ia misturar as cores ali. Bom, aumentando um pouco o roughness. E aqui a gente vai adicionar uma cor para o nosso fundo ali da mesa, que seria também. E aqui é a mesma coisa também. Opa. Posso modificar. E aqui abaixo, ó, se vocês verem, esse meu outro como outro surface, ele tá como esse Principiled BSDF. Eu não configurei, não mexi muito nele, mas vejam aqui as opções interessantes que a gente tem. Metálico, a gente pode deixar mais metálico. Specular, já não sei. Muitas coisas a gente vai descobrindo aqui, ó. Aumentando, diminuindo, vendo o que ele vai ficando. Mas a gente pode ver que vai ficando interessante conforme a nossa necessidade aqui. E se eu quero visualizar esse meu trabalho final, visto pela câmera, ó, se eu clicar ali em visualizar a câmera, ela está um pouco acima, eu aperto G para movimentar, eu posso selecionar como é que eu quero aqui. Se eu quiser que ela pegue uma região rotacione, eu aperto R, da mesma forma que a gente movimenta os objetos, né? E se eu quero fazer a minha renderização final, eu vou usar o botão F12. Se eu aperto F12, ele já vai renderizar aquela imagem da forma que foi vista ali pela câmera, né? Pegando esses pontos. Mas o que eu falei dessa engine? Por que a engine que a gente utiliza? Por enquanto a gente está utilizando a engine Eve, que é a engine nova, até a primeira vez que eu estava mexendo nessa engine, não tinha mexido antes.
Depois eu vou colocar no YouTube o vídeo, Uriel, da mesma forma que eu fiz com os outros. No final, agora eu passo meu canal e já mostro ali. Mas o que eu estava falando é dessa engine de renderização que a gente vê, né? Essa engine é a engine Eevee, que é para jogos. Mas se vocês clicarem aqui em cima, deixa eu ver onde é que é. Aqui, ó. Nesse menu, no canto direito, que é Render Properties, aqui a gente vai ter a engine que a gente pode escolher. Selecionando a outra, que é a engine Cycles, aqui a gente tem uma engine já mais voltada para renderização de um pouco mais de realismo. Vocês veem que as sombras dela é um pouco melhor do que dessa outra, e ela demora mais para renderizar, porque ela renderiza baseado na reflexão dos objetos também, né? Então, aqui nessa própria engine, vocês veem esses outros termos que a gente adicionou ali nele, né? Materiais que a gente adicionou aqui. Se a gente configurar, por exemplo, melhor aqui, ele vai ser muito diferente dos outros, ele vai ser mais perto do realismo. Ele demora mais para carregar, mas ele vai ser um pouco mais perto do realismo do que na outra engine. Vidro, deixa eu ver. Vocês veem como demora para carregar ali no vidro, que ele mantém aquela... E todas essas opções, elas podem ser configuradas também, né? Deixa eu achar aqui. Ó, o gloss, eu posso aumentar, diminuir a rigidez, né? Deixar ele menos... refletindo menos ou refletindo mais. Pode ser feito testes com vários objetos para ver como é que ele fica, né? Eu posso pegar essa minha caneca, selecionando aqui, apertar Shift D e colocar aqui do lado. A gente vai testando a sombra. E tudo é questão de configuração aqui, né, pessoal? Por exemplo, eu posso pegar agora, configurar essa minha luz aqui para ser mais forte, aumento o power dela. Então o objeto vai ficando mais vermelho, ou eu diminuo bastante o power dela aqui, até a parte verde se tornar mais predominante. Toda a questão da cena a gente pode configurar assim. Tem uma configuração aqui também, que eu posso aqui aumentar o tamanho da luz, a quanto a intensidade dela vai pegar. Então, por exemplo, aqui, configurando para a gente verificar a sombra dela, né? Onde é que está a distância? Testando com outro tipo de luz. Tudo a gente vai verificando como é que vai ficar na cena. E no final, eu posso apertar o botão F12, né? Opa. E ele vai me mostrar aquela cena, como vocês veem na Cycles, ela demora mais. Ele vai renderizando ponto por ponto ali, para verificar para não ficar tão granulado, né? Ele vai renderizando cada pedacinho para não se tornar tão granulado. E no final, criar alguma coisa mais real. Mas, bom, vocês veem que já, se a gente tivesse trabalhado um pouco melhor, feito mais objetos, trabalhado com um pouco de... É tranquilo a gente fazer uma cena de um objeto semi-realístico, vamos dizer, quase com um nível legal de realismo da iluminação, sem precisar de muito trabalho. No princípio, a gente modelou essa caneca ali rapidamente. A gente adicionou uma luz ali rápido, a gente modificou, criou o um ambiente ali rápido. Então não precisa de muito para a gente criar uma cena mais ou menos desse tipo. Só precisa a gente conseguir ter um pouco de domínio da ferramenta ali, um pouco de prática,
entender um pouco do ângulo, um pouco das luzes, e no fim a gente consegue já fazer alguma coisa nesse sentido. Bom, enquanto ele termina de renderizar aqui, pessoal, eu vou... Acho que não tem muito mais... já passou bastante do tempo aqui do que eu ia falar. Eu vou lançar o meu canal aqui para vocês. Garibaldi da Silveira. Vou lançar no chat aqui. E vai ser aonde eu vou postar depois o vídeo. Eu só vou terminar esse vídeo da